Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Augusto Colombo, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Reconhecido por sua vasta experiência em estudos de espécies vegetais e no desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. Ele presidirá o primeiro Congresso Internacional e segundo Congresso Internacional de Macaúba, evento que liderará o debate sobre o potencial dessa planta nativa brasileira. A macaúba tem se destacado como uma solução promissora para inúmeros desafios globais, oferecendo oportunidades para a produção de biocombustíveis, alimento e cosméticos, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento sustentável. A seguir, nós vamos explorar o conhecimento do Dr. Colombo em nossa entrevista de agora. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Colombo, e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado a você, Nelson. Prazer. Bacana. Viu? Muito bom ter você aqui conosco para falar um pouco mais aí sobre essa joia da diversidade brasileira que é a macaúba. Estamos ansiosos para saber um pouco sobre ela. Doutor Colombo, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber que a macaúba ela é uma espécie nativa, como nós anunciamos aí, mas ainda pouco conhecida pelo grande público. Então, o senhor poderia explicar o que torna essa planta tão especial? Bom, mais uma vez, obrigado, Nelson. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, né? Um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer falar da macaúba, né? Uma planta que eu trabalho há bastante tempo, a gente se identifica muito com ela, com tudo que ela pode oferecer. Então vamos tentar passar aqui para o nosso público por que a gente acredita tanto nessa planta, né? Você pergunta por que ela é tão pouco conhecida, na verdade, do grande público, né? Na verdade, a planta é bastante conhecida na história, né? Você pega o uso humano dessa planta, tem dados, né, arqueológicos, tudo que remonta a 11 mil anos atrás, né? Se a gente considerar que o nosso mais antigo ancestral aqui no continente americano é a luzia, de 12 mil anos atrás, ali na região de Belo Horizonte, onde ocorre muita macaúba, então muito provavelmente a luzia usou a macaúba há 12 mil anos atrás, muito provavelmente, né? E de lá para cá, o uso dela, humano, né, antrópico, foi muito bem registrado, não só no Brasil, né, mas como no México, na América Central, na Colômbia, em todo lugar onde a planta ocorre, e a civilização humana também ocorreu, muito provavelmente ela fez uso, porque a planta oferece, como a maioria das palmeiras são consideradas plantas multiuso, né, tem uso diverso, né, uso para tudo, né, cara, para medicina, ela produz óleo, produz comida, você usa a folha, usa o tronco, né? Então é uma planta multiuso. Então, e aqui no Brasil também ela é muito conhecida, né? É muito comum você achar gente em várias localidades do país fazendo uso da planta, né? Para o mais diversificado possível, né? Agora, naturalmente que nos últimos anos, a gente como pesquisador, né? Não só a gente, mas vários outros grupos de pesquisa, a gente, na verdade, redescobriu a macaúba, né?
e como você colocou, dentro dessa política do biocombustível, né, por ser uma Uhum. planta oleaginosa, a gente identificou nela assim, uma planta de excelente potencial para entrar nesse mercado de biocombustível, nessa demanda atual do biocombustível, que é extremamente importante. Né? Legal. Colombo, quais são os principais benefícios da macaúba para o meio ambiente, especialmente em termos de sustentabilidade? Eu acho que a gente precisa ter o olhar da escala que a gente espera da macaúba hoje. Acho que isso é Tá? importante, porque no mercado de óleo, no mercado de biocombustível, que é o mercado de óleo, a demanda é extremamente gigantesca, né? Nós estamos falando, hoje a produção mundial de óleo vegetal é na casa de 220 milhões de toneladas ano, nós estamos projetando 480 milhões de toneladas ano daqui a 25 anos, ou seja, dobrar a produção de óleo Dobrar. vegetal em tão pouco tempo, isso é uma coisa, é um desafio gigantesco. Então, para começar, não se tem área para isso, né? Onde é que nós vamos plantar para atender esse mercado tão emergente, né, que é o de biocombustível? Ou seja, nós vamos ter que usar a área que já é disponível. Então, acho que aí a macaúba ela entra como um componente sustentável importante, porque a ideia não é você abrir fronteira para plantar, para obter o óleo que o mercado tá pedindo, né? Nós vamos usar a área que já está disponível. Ou seja, a ideia é plantar macaúba em pasto, porque é uma planta de pasto, naturalmente é uma planta de pasto, né? Que ocorre naturalmente em pasto. Então, a nossa ideia é usar a área de pasto já disponível e colocar uma árvore em cima do pasto. Então, uma árvore é tudo que a gente quer hoje, né? Plantar árvore, né? Então, nós estamos colocando uma árvore no pasto, ou seja, não precisa abrir fronteira agrícola, e uma árvore que dá óleo e que dá comida. Então, é o modelo perfeito, né? Que a gente imagina que vai ser necessário daqui para frente, né? Colombo, é uma pergunta de leigo, mas é uma curiosidade minha. Para você colocar em pasto, obviamente que nos primeiros anos você não vai poder fazer o consórcio com o gado, porque senão eles vão comer essa árvore, O gado come. pisotear, come. Vai ter que Cavalo. esperar aí, sei lá, quantos anos para poder fazer esse consórcio com pasto e com gado junto. Pois é, isso é uma pergunta importante. Você tem que esperar pelo menos, para gado adulto, pelo menos uns 4 anos para você Uns soltar o gado. 4 anos. É. Tá. Bezerro dá para soltar com 2, 3 anos, dá para soltar o bezerro. Por outro lado, a gente também considera a possibilidade de você usar as entrelinhas para fazer cultivos de plantas anuais diversas, milho, soja, mandioca, banana, o que for do interesse de quem estiver plantando, né? Então a terra, na verdade, dá para você fazer um bom uso dela, né? Enquanto a macaúba não entra em produção, né? É o que nós temos feito, né? A gente tem experimentação nessa linha de pesquisa, e a nossa macaúba está de 4 para 5 anos, agora saiu o milho, está entrando o pasto, e agora a gente fecha e solta o gado, né? Então esse que é o modelo que a gente está preconizando, né? Legal. Colombo, como nós estamos falando em biocombustível e da macaúba, você acredita que a macaúba pode desempenhar, então, um papel significativo na produção do biodiesel? E como ela se compara com as outras fontes de energia renovável? Olha, Nelson, as duas principais oleaginosas do mundo hoje são a palma, né, o dendê, e a soja, né? As duas juntas representam quase 65, um pouco mais por cento de todo o óleo vegetal do planeta, Uhum. sendo que palma ainda mais do que a soja. Essas duas culturas, que são extremamente importantes, elas são também vetores de desmatamento, né? O dendê encontra uma barreira comercial muito forte hoje, principalmente na Europa, porque o dendê ele é plantado no mundo todo na faixa equatorial. É uma planta Uhum. que tem uma demanda muito alta por água. Então ela está ali, obrigatoriamente, ela está ali numa latitude de mais ou menos 10 graus do Equador. Então ela ocorre, ela está na área de floresta equatorial, né? E Delimitada. na floresta que foi tirada para colocar o dendê, né? Sim. E a soja é nossa conhecida também, uma planta super importante para o país, naturalmente, mas ela é também uma planta que abre fronteira, né? As pessoas vão desmatando para plantar soja, né? Então, o óleo da macaúba é muito parecido com o óleo da palma. Em termos de composição de ácido graxo, é muito parecido. Os principais ácidos graxos do óleo da palma são também os da macaúba.
Então, em termos de qualidade de óleo, é muito equivalente. Em termos de potencial produtivo, a macaúba hoje produz, assim, sem medo de errar, 5 vezes mais do que a soja por hectare. Está um pouco abaixo do que o dendê. Ela produz um pouco menos do que o dendê, mas vamos levar em conta que o dendê já tem pelo menos 100 anos de pesquisa e nós estamos aí com 15 anos de pesquisa em macaúba, uma pesquisa mais intensiva, né? Então, eu acho que daqui a pouco tempo nós vamos chegar ou até passar em termos de produtividade o dendê, com certeza, né? E uma vantagem importante, Nelson, que é importante a gente lembrar, é que a macaúba é uma planta de cerrado. Então, é uma planta que você cultiva aqui nos arredores de Campinas, de São Paulo. Então, é uma planta que você planta toda a região centro-sul, que é a região onde mais consome a macaúba, né? Então, é uma planta que tem a área... A macaúba ocorre em 5 biomas aqui no Brasil, né? Então, ela pode ser plantada nesses 5 biomas, né? Principalmente cerrado. Então, é uma planta aqui da região centro-sul. Isso é uma vantagem enorme, né? Em termos de logística, tudo, né? Claro. E além do setor de biocombustível, que outras indústrias podem se beneficiar do cultivo e processamento da macaúba, Colombo? Sim, claro. A palmeira, como eu disse no início, é uma planta multiuso. Então, tem povos que, historicamente, usaram essa planta como alimento. Você pega no México, por exemplo, lá não tem tradição de uso como óleo vegetal. A tradição lá é alimento. Na América Central também. Aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, é muito usado como alimento, né, na culinária. O óleo ele está mais circunscrito à região do Cerrado brasileiro, onde as plantas têm mais teor de óleo também, né? Então a tradução é para óleo. Seja como for, depois que você extrai o óleo, seja da polpa ou seja da amêndoa, que são 2 óleos muito distintos, o óleo da amêndoa ele é muito mais láurico, então uma aplicação mais cosmética e também em alguns setores alimentícios também, então um óleo mais saturado. Já o óleo da polpa, ele é mais insaturado, é mais oleico, né? Então ele é mais voltado assim, para combustível e alimentação também. Mas seja como for, uma vez que você extrai esses 2 óleos, você tem uma torta, né? Essas tortas, elas têm uma aplicação alimentícia muito importante. A torta da polpa ela é muito rica em fibras. O teor de proteína, aí, por volta de 5, 6%, não é tão rico assim, mas a fibra alimentícia, a fibra solúvel, é muito rica. Isso é bem conhecido, né? Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com grupos de fora, grupos da Alemanha, do Fraunhofer, que já trabalham bastante na caracterização e aplicação industrial dessas fibras, né? Com resultados muito interessantes. Do outro lado, a torta da amêndoa, essa sim, é uma torta muito rica em proteína. Nosso dado aqui é 38 a 40% de proteína nessa torta de amêndoa, que também, da mesma forma, tá bem caracterizado em termos de extração e caracterização e uso industrial. Então, você tem aí vários coprodutos, né, do fruto, o endocarpo, né? Você tem um volume muito grande de endocarpo, que é muito lignificado, então também tem uma aplicação energética também para queima, muito bem conhecida, inclusive, né? Então você tem vários coprodutos aí do fruto da macaúba que tem também um mercado assim, muito garantido, né? E muito bem conhecido também, né? Legal. Então, uma planta que tem uma pegada energética, o óleo, e uma pegada alimentícia ao mesmo tempo. Então, a gente não compete, né? Geralmente, a gente tem essa coisa, o mercado de energia, ele concorre com o mercado de alimento, né? Essa balança. No nosso caso, a gente não vê esse problema. A gente tem os 2 produtos na mesma planta. Atende a todos aí. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.
Como nós sabemos que aí o desenvolvimento sustentável é um tema central nas suas pesquisas. De que forma a Macaúba pode contribuir para melhorar a vida de pequenos produtores e as comunidades rurais? Sem dúvida. A macaúba é uma planta que pode tranquilamente ser usada em pequenas propriedades, em grandes propriedades, né? Você tem modelos econômicos de plantio escalonado de alguns milhares de hectares, e você tem Uhum. gente plantando em pequenos hectares na sua propriedade. Naturalmente, o que vai mudar aí é a forma que você vai processar o fruto, né? Uma empresa que investe pesado no escalonamento tem que ter um mecanismo de processamento muito mais sofisticado, né, do que um pequeno produtor. Tem muita gente em pequenas propriedades que fazem uso da macaúba local, extrai o óleo, pega a polpa, joga para o gado. Isso funciona muito bem, porque naturalmente é assim, né? O fruto, pequenas propriedades que tem a sua macaúba no pasto, o gado vai lá e come fruta in natura e está tudo certo, né? Mas você pode naturalmente processar. A vantagem de você ter a árvore na sua propriedade é que você tem um dado interessante, por exemplo, de conservação do solo, recuperação de área degradada, né? Isso a gente vê em dados nossos. Áreas de pasto degradadas, onde a gente plantou macaúba, você tem uma riqueza microbiológica muito grande no solo, A né? regeneração. Regeneração, né? Então você está plantando árvore na sua propriedade, né? Isso naturalmente que é tudo de bom, né? Você tem a fauna que volta também, né? Você tem muito bicho que se alimenta da planta, então você tem todo um dinamismo na área, né? A paisagem muda totalmente, né? Quando você tem árvore na sua paisagem, né? Isso é fantástico, né? Do ponto de vista assim da escala, naturalmente que o biocombustível ele tem uma função muito grande assim na questão da redução da emissão de CO2, né? Então usa o biocombustível, né, em substituição ao diesel fóssil, né, ao biocombustível fóssil, ele está nessa pegada maior assim que o planeta precisa, que é a redução de emissão de CO2. Então acho que a contribuição dessa espécie para esse cenário é extremamente significativa e importante, sem dúvida nenhuma. Colombo, quem são os principais usuários desse biocombustível aí para diminuir essa quantidade grande de CO2? Hoje a indústria de aviação, né, ela Aviação. entrou, ela entrou forte nisso, porque a área de aviação, os aviões poluem demais o nosso ar, né, bastante mesmo, né? São muitas toneladas de CO2 que são lançadas num único voo de um avião. Então isso naturalmente tem um impacto muito grande e as empresas de aviação elas têm um compromisso muito sério em reduzir a emissão de CO2, trocando o seu combustível fóssil pelo biocombustível, né, pelo SAF, né, o Sustainable Aviation Fuels, né, que é o bioquerosene, né. Tá. E isso é um compromisso que eles estão assumindo de reduzir bastante nos próximos 25 anos. E como eu comentei no início, você precisa de matéria-prima para isso, né? E aí é que vem a grande questão, né? Onde que está a matéria-prima para isso acontecer, né? E é por isso que a gente está nisso. Na área nossa aqui, a gente já usa hoje 14% do nosso diesel já é biodiesel, né? Então, por lei, então nós somos obrigados a colocar 14% de biodiesel no diesel. Hoje, coisa de 75% a 80% desse biodiesel vem da soja, e a tendência é que a macaúba também entre nesse mercado de pouco a pouco e também entre também nesse mercado da soja para o nosso biodiesel, né? Colombo, quais são os desafios que ainda precisam ser superados para que o cultivo da macaúba se expanda de forma mais significativa no Brasil e no mundo, né, se é que pode? Eu acho que tem dois gargalos principais hoje na cultura, né? O primeiro é que é uma planta alógama, não é uma planta de cruzamento, como a gente chama na área de biologia, né? É uma planta que gera muita variabilidade genética, né? Você vê muita variação nos maciços naturais. Ok, os maciços são muito bons do ponto de vista da média do maciço, quando você pega o dado médio de produção, dado médio de óleo do maciço, ele é competitivo, mas quando você transforma isso em plantio comercial, hoje a gente ainda leva essa variação para o campo. A gente está tentando diminuir essa variação de várias maneiras, tanto do lado fitotécnico quanto do lado da genética também,
Mas hoje ainda, infelizmente, a gente ainda, quem tiver, os plantios atuais ainda Uhum. acabam com variação no campo, né? Então isso acaba sendo um problema, porque a agricultura mais competitiva, mais intensiva, ela parte do pressuposto que você tem um campo mais homogêneo possível, né? E a gente ainda não consegue isso. Não é um problema, né? É um desafio que a gente está tentando resolver. Naturalmente, que daqui a pouco tempo isso vai ser resolvido, principalmente com clonagem, né? A possibilidade de você clonar plantas, isso abre uma perspectiva muito importante de você ter uniformidade no campo. Além da clonagem, também a seleção, o melhoramento, também é outro caminho. Mas isso vem sendo resolvido. E depois, lá na outra ponta, o processamento, porque o processamento depende da escala, né? Como eu disse também, uma escala muito grande, você tem que ter uma usina de processamento muito bem azeitada, né? Você não pode ter, você tem que ser uma coisa que paga as contas, naturalmente, né? Tá. E nós estamos com esses dois principais gargalos hoje, no que plantar e como processar, mas isso é uma questão de tempo, Nelson. Eu acho que é uma questão de tempo. Daqui a alguns anos, a gente vai diminuir bastante esses problemas. Então, vamos tentar incrementar essa minha pergunta, essa minha curiosidade aí. Em termos de pesquisa, quais têm sido os avanços mais recentes no estudo da macaúba e quais aspectos dessa planta que ainda precisam ser mais explorados? Olha, Nelson, os desafios são grandes, porque quando você pensa em verticalizar a cadeia de produção, você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar no material genético que você vai plantar, como você vai conduzir essa cultura, se vai haver necessidade ou não de irrigação, por exemplo, dependendo de onde se plante, né? Por É. exemplo, a intenção de se plantar no semiárido, que seria fantástico, né? É uma planta de cerrado que, habitualmente, que historicamente, ela convive muito bem com períodos de déficit hídrico, com período de estiagem, né? Tem vários ambientes onde a planta ocorre, você tem aí 4, 5, até 6 meses sem água, sem chuva, né? E a planta está lá, naturalmente, né? Ela está habituada a isso, né? No entanto, a planta ela tem que ser competitiva, ela tem que produzir bastante também, né? Para compensar o custo o quanto você está investindo no sistema de produção. Então isso é um desafio também, né? Qual que é a quantidade de nutriente ideal, de água ideal, que faça ela produzir mais a custo menor, né? Um custo equilibrado, né? Que seja competitivo. Então isso é uma coisa que tem muitos estudos nessa direção, né? Tem muita gente trabalhando com isso, né? Então tem muita gente trabalhando na seleção de material genético e no desenvolvimento de material genético. Tem muita gente trabalhando na área, no meio do caminho, que dá toda a parte fitotécnica, definir espaçamento, combinando com o que é melhor, né? Só com pasto, com grão, com cacau, por exemplo, com banana. Então, tem linhas de pesquisa nessas frentes também. E também tem muita gente trabalhando na outra ponta, né? Qual que é o melhor mecanismo de extração do óleo, né? É via úmida, é via seca? Então, esses caminhos todos estão sendo abordados, estão sendo pesquisados, né? A produção de muda também em escala. A planta que tem dormência de semente, por exemplo, então hoje a gente consegue germinar com uma certa facilidade, mas ainda é muito artesanal, né? Uhum. A quebra da dormência é muito artesanal ainda. A gente consegue taxa de germinação de 90%, que é bastante alta em relação à germinação natural, que é 2, 3% só, mas ainda é um pouco artesanal, então também tem aí muita gente trabalhando para ganhar rendimento nisso também, para mecanizar a germinação, a quebra de dormência. Então, tem várias frentes de pesquisa atuando na cultura para que para a cadeia de produção, ela fique bem ajustada do ponto de vista tecnológico, e acho que em pouco tempo a gente vai ter um produto bem mais competitivo para o mercado, para as pessoas plantarem naturalmente. O Colombo, dentre essas pesquisas aí que vocês fazem, claro, existe algum estudo da variabilidade dela para ela ficar menor? Porque essa palmeira é enorme e você tem que pegar do chão, não é isso? Ou então, eu entrevistei recentemente aqui um colega teu, o Joaquim, e eu bati nessa tecla com ele, falou, o Joaquim, como é que o cara vai colher isso aí? Porque ela, além dela ser alta, ela é toda espinhuda, né? É um negócio, vocês têm esse termo, tem espinho para todo quanto é lado. Sim, ela tem bastante espinho. Esse espinho provavelmente ele é resultado
de uma seleção que aconteceu lá uns 2, 3 bilhões de anos atrás, que a planta é muito antiga, provavelmente para se defender da megafauna, que provavelmente buscou muito essa planta para se alimentar. Então, o espinho provavelmente ele surge nesse momento, nessa Uma história defesa. da planta como defesa, exato. Mas sem dúvida, mas a altura da planta, Nelsinho, assim como várias outras, a altura da planta é o seguinte: a planta é uma planta de sol, então uma planta tem que estar no sol o tempo todo para ela produzir. E para estar no sol o tempo todo, ela tem que estar acima da copa de quem está abaixo dela, né? Claro. Tanto aqui na natureza, ela convive com outras espécies, conviveu com outras espécies, e ela precisou ficar mais alta para poder pegar sol, né? E isso é muito comum a gente ver isso na natureza. Quando você coloca alguma coisa que sombreia a macaúba, ela não vai, ela chega até a morrer, inclusive. Então, é uma planta de pleno sol, isso é importante. Agora, os ambientes onde ela desenvolveu no planeta, veja, uma planta que ocorre desde o México até essa mesma espécie, a Corcomia aculeata, que nós estamos falando, a macaúba, ela ocorre desde latitude mais 24, que é ali no norte do México, até menos 23, que é aqui divisa de São Paulo com o Paraná. Tá. Então, ela está em vários ambientes, e dependendo do lugar onde ela evoluiu, historicamente, onde ela evoluiu por algumas centenas de milhares de anos, ela não precisou ser alta. Então, você pega as macaúbas do México, por exemplo, que a vegetação nativa lá é muito mais baixa do que aqui, na região onde ela ocorre. Então, as macaúbas, elas são baixinhas, porque ela não precisou... Ela cresceu o suficiente para pegar o sol, ponto. Então, as macaúbas de lá não são altas, elas são baixas. Quer dizer, o internódio dela é curto, né? Então, é uma planta que lá ela não precisou ser alta. Então, a nossa planta aqui da Mata Atlântica, ela precisou ser alta, porque a nossa floresta de Mata Atlântica, ela é alta, então ela precisou ficar mais alta. Então, acho que isso que modulou a altura dela. Ou seja, a gente encontra na natureza plantas bem baixas, e naturalmente essas plantas são interessantes para a gente, né? A gente seleciona esse tipo de planta, né? A gente também está interessado em reduzir a altura da planta, né? E essa variabilidade, ela existe. Por outro lado, também a gente tem que pensar o seguinte: o fruto maduro, ele é deiscente, ou seja, ele cai. Então, uma situação, dependendo da escala de produção, de quanto a pessoa está investindo no seu sistema de produção, ele não precisa também coletar o cacho na árvore, né? Uma empresa que vai escalonar a produção e que não quer esperar o fruto cair, quer pegar o cacho na planta, né? Ok, ele vai desenvolver um mecanismo de pegar o cacho lá na planta, né? Mas um agricultor que não tem capital para isso, ele pode esperar o fruto cair, ele pode colocar uns contentores ali no tronco da planta e esperar o fruto cair também. Isso também não é né, não é assim tão absurdamente necessário assim você colher o fruto na árvore, né? O cacho na árvore, né? Então acho que depende do grau de investimento, do tamanho da tua escala de produção. Tem vários... destina também, né? No caso, né? Exatamente. Isso é importante, porque dependendo se você quer um óleo de muita alta qualidade, com baixa acidez, dependendo do nicho de mercado que você identificou, que você vai vender, então, naturalmente, você tem que pegar o fruto fresco e processar, né? Já o fruto que vai para biocombustível, vai passar pelo processo HVO, por exemplo, que a acidez do óleo não é tão determinante assim, você pode usar um fruto que está no chão ali depois de 1, 2, 3 semanas. Isso não é um pecado, né? Então, acho que depende, isso dá para modular, sabe? Colombo, a macaúba, então, ela fornece 2 tipos de óleo, é isso? O da amêndoa e o da polpa. Ela produz 3 vezes mais da polpa do que na amêndoa. 3 vezes mais. Com destinos diferentes, cada um deles. O mercado vai ser distinto. O mercado do óleo da amêndoa, muito provavelmente, vai pagar mais do que o mercado do óleo da polpa. Bom, legal. Bom, você já comentou sobre isso, que eu vou te fazer a pergunta agora, mas acho que é bom a gente fortalecer essa questão. Como que o cultivo da macaúba pode ajudar a recuperar as áreas degradadas ou impactadas pelo desmatamento no Brasil, Colombo? Eu acho que, em primeiro lugar, Nelsinho, você não precisa deflorestar para plantar macaúba. Eu acho que isso aí já é um impacto enorme. Você não precisa abrir fronteira para plantar macaúba. Plantar em área de pasto que já existe. Vamos considerar aí que aproximadamente metade de toda a área agricultável do país é pasto.
Isso representa aí, sei lá, 70, 80 milhões de hectares, que é uma área bastante grande. Pra você ter uma ideia, a política do biocombustível nossa, Hum. o consumo hoje é da casa aí de 8,5 bilhões de litros de biocombustível para colocar no diesel. Se você usar só 10% da área de pasto do Brasil, atende esse mercado de biocombustível. Só 10% da área de pasto, se você plantar macaúba. Então, isso já é um ganho absurdo, né? País continental, né? Então a gente tem espaço aí. E como eu disse outra hora, você está plantando árvore, o mundo quer que se plante árvore, né? Então nós estamos plantando árvore. É uma planta que você não vai arrancar. O cara que vai plantar macaúba, né, na sua área, muito provavelmente só vai plantar uma vez, porque ele não vai ter tempo de plantar uma segunda. Porque a Sim. macaúba está lá, vai ficar lá por 40, 50 anos. Então é uma planta que vai ficar para a geração seguinte, né? Então Isso isso. é uma pergunta importante que eu quero fazer para você. Quanto tempo, a partir do plantio, ela começa a dar o fruto? Olha, aqui em Campinas, os meus plantios aqui, tem plantas que no terceiro ano já começa a florescer. Ah, é rápido, sim? Algumas. Tem variação até para isso, Nelson. Então, isso também, né? Então, meu plantio aqui está indo do quinto para o sexto ano, eu devo estar com 50% ou mais das plantas em produção já, né? Esse ano já tem um monte de plantas soltando, plantas novas entrando em produção pela primeira vez. Então, vamos considerar aí, 6 para 7 anos, você já começa a explorar economicamente o seu plantio, né? Qual é o mês de coleta, florescência? Não sei como é que vocês chamam isso. O florescimento, é sempre no período das águas. Em qualquer lugar aqui não só aqui no Brasil, no México, na Costa Rica, ela floresce sempre no período das águas, né? Então, aqui para a gente, agora já tem. Teoricamente seria agora, né? Já está começando. A chuva, estamos esperando chuva, né? Mas já tem planta abrindo flor já. Então, mas é isso aí. O pico mesmo aqui em São Paulo, o pico é em novembro, dezembro, o pico de produção de flor. Vai até janeiro, fevereiro. O florescimento é a época o fruto demora um ano, do florescimento até ele cair é um ano. Então daqui a pouco você vai ter planta emitindo flor e fruto e planta derrubando o fruto da flor do ano passado. Então é concomitante, né? E isso acontece porque é nessa época que você tem mais inseto para polinizar, então é a época das águas também você tem mais bicho, né? E é o momento também que você tem mais bicho para dispersar a planta, né? Então, esse calendário da planta coincide com o calendário da biodiversidade também do local. É quando você tem mais animais presentes no ambiente da macaúba, tanto para polinizar como para dispersar a planta, né? Colombo, tem eu vou falar do meu termo aqui, hein? Algum inseto, algum bicho que seja um inimigo constante da macaúba que vocês tenham que combater através de pesquisas? Não? Tem. A gente já. Olha, não é uma planta de muita praga, não, de muita doença. Na natureza, é muito raro você ver um maciço, uma população com problema sanitário. Muito raro mesmo. Já vimos, claro, mas não é comum, tá? Os plantios que a gente tem feito, plantio já com os mais antigos, estão com 12, 13 anos, né? Também a gente não identifica problemas fitossanitários. Isso é uma boa informação, né? Mas sim, a gente já viu, né? A gente já viu, por exemplo, essa semana, inclusive, alguém relatou para mim que uma população gigantesca de abelha arapuá comeu toda a flor e derrubou a produção de fruto. Isso acontece. Aqui em Campinas eu já vi ciclocéfala, que é um besouro, né, um besouro assim, grande. Os bichos, de modo geral, se alimentam do pólen, da flor, né? Então, na época do florescimento, é muito comum você ter muito visitante floral, e a grande maioria desses visitantes florais estão lá para se alimentar. Nem todos, a grande maioria não está lá para polinizar. Só alguns polinizam, então que são do nosso interesse, né? Então, dependendo do ano, do lugar, né, você pode ter a população de alguns insetos que estão um pouco fora da curva, né, e acabam comprometindo um pouco a produção, né? Mas isso também, não considero isso uma praga, não. São eventos raros, tá? Raros. Ciclocéfala, por exemplo, esse ano agora, o ano passado eu não vi nenhum. O ano retrasado eu vi alguns, o ano passado eu não vi nenhum.
Então, são bichos que também flutuam, né? Por alguma razão, a população do inseto aumenta e aí vira um problema, mas depois ela desaparece, não é. Legal. É. Bom, Mas Colombo, isso é um problema, Nelsinho, que tem que ser monitorado, sabe? Como é uma árvore, é difícil o controle, né? Então, é difícil você controlar uma praga lá no alto da planta, né? Exato. Então, geralmente nesse tipo de cultura, você tem que monitorar. Então, você tem que ter as armadilhas ali principalmente na área em grandes escalas, né? Pequena escala também nem tem tanto, mas escalas muito grande de plantio, você tem que monitorar. Então, você tem algumas armadilhas lá na tua área para ver a ocorrência incidência disso. alguma de incidência de alguns insetos pragas, né? Você saber se a população dele está aumentando, para você tomar alguma providência, né? Isso é importante. Legal. Colombo, cá entre nós, você acredita que a macaúba tem potencial de se tornar um símbolo de inovação sustentável para o Brasil no cenário global? Nelsinho, cá entre nós, eu tenho certeza disso, cara. Eu tenho certeza. Porque quando eu comecei a trabalhar com essa cultura, 18 anos atrás, eu não conhecia, eu já tinha visto, mas não me dava conta do que representava essa árvore, né? E na medida que você vai visitando o maciço, viajando, conhecendo ela em outros locais, inclusive, outros países e tal, aí você se pergunta, pô, mas não é possível que uma planta dessa ainda não tenha se tornado uma cultura importante para o país, né? Onde? Ela foi historicamente muito importante para muitos povos do passado, né? Como eu disse no início, provavelmente a Luzia fez uso dela há 12 mil anos atrás, muito provavelmente. Mas aí quando você começa a conhecer a planta um pouco mais de perto, né? E ver o que ela pode oferecer do ponto de vista ambiental, social, econômico, aí você fala, mas essa planta não tem como não dar certo. E não tem como não dar certo, Nelsinho. Considerando o que ela oferece e o momento que a gente vive, o momento que a gente precisa, né? O mundo precisa reduzir a emissão de CO2. Ou a gente faz isso, ou a gente desaparece. Não tem plano B para isso. Não tem tem. plano B, né? Não tem, cara, não tem plano B, né? É uma questão de tempo, né? E essa planta, ela tem uma importância muito grande nesse cenário que a gente precisa, tá? Então, eu não tenho dúvida de que ela vai virar uma commodity importante para o país, não tenho a menor dúvida disso. É uma questão de tempo, mas vai virar, tenho certeza disso. Eu fui apresentado, né? Aliás, a macaúba foi apresentada para mim por você, que eu achei muito bacana, e através daquele vídeo, Pé de Quê? Acho que Um pé de quê? Do seu Cinéas. que eu achei fantástico, muito legal É, e realmente é bem antigo. esse vídeo do seu Cinéas, da Cazé, né, que é Isso, muito legal, tá aí no YouTube. protagonista. É, o seu Cinéas, na verdade, foi ele que me inspirou a trabalhar com macaúba, você sabe, assim, quando eu fui provocado para trabalhar com macaúba pelo Joaquim, inclusive, ele me falou, dá uma olhada naquele programa Um Pé de Quê, lá da Regina Casé e tal, né? Muito legal. Aí eu fui ver, no mesmo dia, fui ver esse vídeo, e aí eu falei, não é possível, né? Eu vou trabalhar com essa planta, porque o seu Cinéas me convenceu na primeira vez né, que eu assisti alguma coisa sobre a planta, foi com essa matéria com ele, eu me convenci, tanto me convenci, Nelsinho, que para esse congresso Macaúba agora, a gente criou o prêmio Cinéas. Agora, Que bacana. esse congresso Macaúba, nós vamos dar um prêmio, né, para os melhores trabalhos que apresentarem lá no congresso. Muito bom. O congresso já tem 200 inscritos, um pouco mais de 160 trabalhos científicos apresentados, e os melhores trabalhos vão ganhar o prêmio Cinéas, em homenagem ao seu Cinéas, que eu acho que é uma pessoa que merece ser lembrada pela história de vida dele e pela relação que ele tinha com a macaúba. Verdade, muito bacana mesmo. O vídeo é fantástico e é fantástico e emocionante. Exatamente. Bacana. Muito bacana. Muito legal. Bom, já que você já deu um spoiler aí, gostaria então que você falasse agora um pouco sobre o primeiro Congresso Internacional e segundo Nacional de Macaúba, que será realizado agora, né, recentemente, daqui 2 semanas, dia 23, 24 e 25 de outubro, e vai se realizar aqui no Instituto Agronômico, em Campinas. O que podemos esperar desse evento?
Quais são os principais temas que vão ser abordados nele, Colombo? Pois é, olha, o Nelsinho, eu acho que é mais um congresso histórico, né? Tá. Nós tivemos o primeiro congresso em 2013, bem no começo ainda, quando a gente estava começando a trabalhar com Macaúba, não tinha tanto ator, né, tanto player envolvido. E de lá para cá a coisa cresceu de um tanto, tem tantos outros pesquisadores trabalhando com Macaúba nas mais diferentes áreas, né? Tem muita empresa privada interessada na Macaúba, indústrias. Então agora virou um negócio grande, de gente grande. E esse congresso está reunindo todo mundo. Então acho que todo mundo envolvido no mundo da Macaúba vai estar nesse evento. Vai ser aqui em Campinas, no IAC, como você disse, de 23 a 25 de outubro. Eu acho que vai ser um momento único para a gente balizar o que a gente já tem de conhecimento, o que precisa, qual conhecimento que precisa ser gerado ainda, quais são as lacunas, né, da cadeia de produção, para isso parar de pé. Eu acho que já vai parar de pé, mas para isso ser mais competitivo, engajar mais gente, o setor público, inclusive, vai estar presente, porque é uma cultura que também precisa do setor público tá olhando de perto, né? Através de políticas públicas, né? Isso é muito importante, né? Então, acho que o Congresso, a gente espera assim, que seja um sucesso e um Congresso histórico, né? Assim, acho que vai marcar, viu? Show de bola. Vamos estar lá. Legal, Vamos sim. assistir as palestras e acho que é importante. O Bom, Congresso doutor, vai, pois não, desculpa. O Congresso vai ser filmado, né? Então ele que bom. ficará disponível também na mídia para quem quiser assistir depois, que por acaso não puder comparecer. Então vai estar tudo lá. Então quem depois quiser saber o que aconteceu no Congresso, naturalmente vai poder ter acesso pelos vídeos, né? Excelente. Isso É, nós temos que catalogar, como você disse, a história para que ela possa ser passada para frente, né? exatamente. Senão não tem registro e o registro é importante. Legal. Doutor Carlos Augusto Colombo, agradecemos imensamente a sua participação aqui no Cá Entre Nós. A sua visão inovadora, o seu profundo conhecimento sobre a Macaúba e seu potencial transformador enriqueceram nossa conversa e ampliar os horizontes sobre o futuro da sustentabilidade. Foi um privilégio tê-lo aqui no Cá Entre Nós. Muitíssimo obrigado por seu tempo que você dispensou aqui com a gente. Que isso, Nelson, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho com você, né? E uma coisa que eu tenho falado, Nelson, que eu considero importante lembrar, é que nós chegamos onde nós estamos hoje, em termos de conhecimento e essa competência que a gente conseguiu gerar nesses anos passados de pesquisa com a Macaúba, graças ao setor público, sabe? Isso é uma coisa importante ser lembrada. Uma cultura nova do ponto de vista de conhecimento científico, né, com um grau de domesticação ainda um pouco baixo, tal. Você vê, o setor privado, que é fundamental para alavancar isso, é fundamental. Sem ele a gente não consegue ir onde a gente está hoje, né? Ele só entra no negócio quando ele percebe que tem negócio, que tem Claro. futuro, né? Quando ele acredita de fato, quando ele faz as contas, né? Só que até chegar lá, a gente que faz isso, né? Então é o setor público que bota a cara para bater, que acredita, que vai atrás, isso que lá, que vai atrás de recursos para trabalhar, recurso público, né? Recurso da FAPESP, recurso do CNPq, recurso da FINEP. Então a gente vai atrás de recurso para provar que nós temos um negócio bom na mão para virar, né? E agora sim, agora o setor privado ele pegou a ideia, ele entendeu que tem negócio, que é uma coisa importante para todo mundo, né? Para o meio ambiente, para as pessoas, para o biodiesel, para o planeta, naturalmente. Então, acho que esse pontapé inicial, quem dá é o setor público, nesse caso, né, em particular, né, nesse histórico todo, né. Aham. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, a importância das instituições públicas de pesquisa, né, não só o IAC, né, a Universidade de Viçosa, a Embrapa e vários outros colegas que começaram a trabalhar com a Macaúba na mesma época que a gente, né, que entregaram esse conhecimento hoje
que o setor privado está alavancando, né, com tanta competência, né? Sem dúvida. Legal, Colombo. Eu coloquei teu contato aqui, Colombo, para quem quiser bater um papo contigo, te mandar alguma pergunta diretamente, para que eles possam saber. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo. Ah, não, sim, essa me pegou de surpresa, viu? Uma mensagem. A mensagem acho que é de esperança, né? Sim. Acho que é esperança, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter esperança de que o futuro vai ser melhor, né? Acho que essa é a minha mensagem. Perfeito. Legal. Bom, pessoal, assim nós encerramos mais um Cá Entre Nós. Agradecemos imensamente a participação do Dr. Carlos Colombo. E a você também que nos acompanhou aí até agora. Semana que vem nós vamos ter mais uma nova entrevista, sugerida aí por você que nos segue nas redes sociais, que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas aqui a serem tratadas no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.